Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Josué, capítulo 14, Josué 14, dos versículos 6 ao 15, pedi para o irmão Richard fazer a leitura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Josué 14, do 6 ao 15. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 15. Passo a ler. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou a força que eu tinha naquele dia, e ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dei-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser Caleb, filho de Jefoné, e quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. A irmã Raquel apresentou a palavra desta noite. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra que fala de Caleb. Caleb, ele foi um gigante, um gigante na fé, e venceu o gigante, A palavra fala que ele derrotou no mínimo 3 gigantes. Então veja, irmãos, que quem tem promessa de Deus, como o hino que a irmã abriu o culto, a irmã Raquel, que fala que os planos de Deus ninguém impedirá. Então, assim como foi com Caleb, irmãos, é conosco nos dias de hoje. Mas para isso a gente tem que perseverar na presença do Senhor, A irmã Simone leu a palavra: descansa no Senhor. Nós temos que perseverar, descansar no Senhor, sabendo que Deus, Ele não se esquece das promessas que tem na nossa vida. O que nós temos que fazer é ser obediente ao Senhor,
dedicar nas obras do Senhor, que o Senhor, irmãos, Ele vai fazer a nossa vitória chegar. Nós temos que receber a promessa do Senhor e ir à luta, sabendo que Deus, né, Deus é por nós, irmãos, Deus é por nós. Aqui no versículo 6, vai dizer: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Aqui, irmãos, a parte A do versículo fala a origem de Calebe. Calebe, filho de Jefoné, né? Aí a gente vai ver a origem de Calebe, que Calebe, ele foi eleito para representar a tribo de Judá, mas ele era um estrangeiro, ele não era, né, descendente do povo judeu. Vai falar que ele era filho, né, de Jefoné, o quenezeu. Esse quenezeu, irmãos, era um povo, né, que era descendente de Kenaz, e esse Kenaz, ele era descendente do filho de Esaú, então ele foi descendente de Esaú. Aí, irmãos, tem duas, né, opções, que a palavra não fala da origem de Calebe. Então, ele foi escolhido, né, para ser um dos espias, né, ele foi escolhido para ser um dos espias, representando a tribo de Judá. Só que tem duas opções aí que pode ter acontecido para Calebe, né, poder representar a tribo de Judá. A primeira é que Jefoné, seu pai, tenha casado com uma judia. Aí então ele seria judeu, né, desde nascença, como aconteceu com Timóteo, né, que o pai era grego e a mãe era judia. Só que como a palavra não fala, irmãos, então surge uma segunda opção, e essa segunda opção está em Êxodo 12, no versículo 48 fala, que se tivesse um estrangeiro, que estivesse no meio do povo judeu, e esse estrangeiro, ele quisesse servir o Senhor, participar da ceia do Senhor, né, da Páscoa do Senhor, esse estrangeiro tinha que ser circuncidado e servir somente ao Senhor. Então, né, pode ser essa opção também, que Calebe tenha sido circuncidado e decidido a servir o Senhor, caso o pai dele não tenha casado com uma judia. E no versículo 49, né, de Êxodo 12, fala que ao estrangeiro que assim fizesse, fosse circuncidado e adorasse somente ao Deus Todo-Poderoso, ele ia ter o mesmo dever do povo judeu, mas também ia ter o mesmo direito. Então, como a palavra não fala, a maioria dos pregadores, né, dizem que Jefoné casou com uma judia, mas a palavra não fala isso, não tem como afirmar com certeza. Mas então tem essas duas opções: ou Jefoné, seu pai, casou com uma judia, então ele já era judeu de nascença, ou ele, como estrangeiro, decidiu adorar a Deus como único Salvador e foi circuncidado. Então tem essas duas opções, né, irmãos, na história de Calebe. E fala, irmãos, que quando o povo ficou clamando para Moisés, que queria que mandasse os espias, né, para ver se a terra era boa. A promessa de Deus, irmãos, era uma terra que manava leite e mel, ou seja, a promessa de Deus para o povo era de uma terra boa, de uma terra fértil. Só que o povo, irmãos, eles desconfiam até de Deus, e eles desconfiaram daquilo que o Senhor tinha falado, e ficaram, né, falando para Moisés, pedir para Deus mandar 12 espias, e Deus atendeu o pedido deles, irmãos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que até a gente pede para Deus. Deus atendeu o pedido deles, e ali, né, foi enviado 12 espias, né, uma de cada tribo, né, exceto a tribo de Levi que não mandou, aí a tribo de José mandou 2. Então foi um representando a cada tribo, foram lá espiar. E fala que Calebe foi representando a tribo mais importante, né, que é a tribo de Judá. Então veja, irmãos, que como aqui a origem de Calebe foi estrangeiro, nós também somos estrangeiros na presença do Senhor. Nós não somos judeus, mas mediante a Cristo, nós temos o direito da salvação. Então isso, irmãos, não é pretexto, né, para a pessoa não chegar na presença do Senhor, não fazer a obra do Senhor. Calebe, né, ele chegou, e Deus, né, achou muito prazer na vida dele, porque ele era corajoso, ele ia à luta, porque ele sabia que o Deus que ele servia, ele não olhava a luta,
ele sabia que ele ia conseguir a vitória, mas ele colocava sempre Deus em primeiro lugar. Ele não confiava somente na sua força, ele sabia que ele tinha que ir lá e fazer o trabalho, mas que Deus iria estar com ele. Aí, irmãos, foram os 12 espias lá que o povo pediu, né, ver a terra prometida, e eles chegaram no Monte Hebron e olharam a terra. Aí eles olharam a terra, e a missão deles era ver qual tipo de terra que era, eles tinham que ver as características da terra, o povo que lá habitava, se era muito, se era pouco, né? E se as cidades eram fortificadas, e trazer alguma coisa que a terra produzisse. Então eles trouxeram um cacho de uva, a Bíblia fala que era tão grande que precisou de 2 homens para carregar, trouxeram ele também romã e figos, e eles ficaram 40 dias lá espiando. E quando eles chegaram, irmãos, eles foram falar o relato da terra para o povo, os 12 espias, e eles falaram: a terra é boa, mas a terra tem gigante, as cidades são fortificadas, e nós somos como os gafanhotos perante eles. Se a gente for lá, a gente vai ser massacrado. E quando o povo estava os 10 espias estavam falando, né, essa versão aí distorcida, Caleb, ele interrompeu eles, fez com que eles calassem e falou: vamos subir e tomar posse, porque somos plenamente capazes. Então, irmãos, Caleb interrompeu eles e falou que vamos lá, que a gente vai tomar posse, que nós somos plenamente capazes. Então veja, irmãos, a diferença, né, de quando aparece algo na vida. Esses 10 olharam para os gigantes, olharam para a cidade fortificada. Caleb e Josué olharam para o Deus que eles serviam. É isso também que fica de exemplo para a gente, né? Não olhar para as circunstâncias momentâneas, a gente tem que olhar para o Deus que a gente serve, e saber que se Deus, né, colocou aquilo na nossa vida, porque a gente vai vencer, irmãos, a gente vai vencer, a gente vai ser abençoado, e o nome de Deus é que vai ser glorificado. Aí vai falar que além disso, os espias foram até o povo, ainda fizeram, né, mentiram para o povo, falaram que a cidade não era uma terra boa. Então eles mentiram para o povo, e o povo, como sempre, o que fez? Murmurou. Eles murmuraram tanto, irmãos, que Moisés e Arão se colocaram com a cara no pó e começaram a orar para Deus pedindo misericórdia. Aí vai falar que quando eles estavam murmurando, né, novamente, né, Josué e Caleb interromperam eles e falaram para eles, né, que a terra era muito boa, e se o Senhor, irmãos, se agradassem deles, iria fazer com que eles entrassem e tomassem posse da terra que manava leite e mel. Só que quando Josué e Caleb falaram isso para o povo: parem de murmurar, se a gente for lá e Deus estiver conosco, nós vamos entrar, nós vamos tomar posse da nossa bênção, da nossa vitória. O povo, irmãos, começou a querer apedrejar os dois, para matar os dois. Então veja como que é o povo tinha decidido que eles iriam levantar um novo líder, e que eles iriam voltar para o Egito, irmãos. Eles eram escravos no Egito, mas eles se esqueceram rapidamente disso, e falaram que eles iam levantar um novo líder, e que eles iam voltar para o Egito, porque Deus estava mandando eles para uma guerra que eles iam ser derrotados, e as mulheres e as crianças iam ser feitos escravos. Aí, irmãos, o Senhor permite até uma parte, chega uma parte que Deus fala basta. Foi o que Deus fez com aquele povo. Deus se manifestou, né, perante a Arca da Aliança ali, e ali Deus, irmãos, falou com Moisés: eu vou eliminar esse povo, e eu vou fazer com que os seus descendentes sejam mais fortes e numerosos e herdem a terra. E Moisés, irmãos, clamou ao Senhor pedindo misericórdia para aquele povo, que Deus tivesse misericórdia, explicou para Deus, né, que se Deus eliminasse aquele povo, o povo do Egito ia falar que Deus não foi capaz de cumprir a promessa que Deus tinha feito. Então Deus teve misericórdia. Só que Deus, irmãos, falou, né, que ninguém daqueles que lá estavam, né, iriam entrar, né, na terra prometida, exceto, né, Caleb e Josué. E no versículo 24 vai falar assim, o próprio Deus, né, de Números 14, 24, vai falar: o próprio Deus elogiou a perseverança de Caleb, dizendo: porém o meu servo Caleb, visto que nele não houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou,
e a sua descendência a possuirá. Então veja, irmão, que aqui foi a promessa, que Caleb mais para frente vai lembrar Josué. Aqui foi a promessa que Deus fez para ele, que falou que como nele não houve outro espírito e perseverou em seguir ao Senhor, ele ia fazer com que Caleb entrasse na terra que o espiou e a sua descendência a possuiria. Então veja, irmãos, que aqui, quando Deus decidiu que não ia mais eliminar aquele povo naquele momento, e que iria fazer com que somente Josué e Caleb entrassem na terra prometida, ali, irmãos, Deus falou que aqueles 40 dias que eles ficaram espiando a terra, iria se tornar 40 anos, irmãos, 40 anos, e toda aquela descendência que falou que se eles iam lutar e ser derrotados, e a sua esposa e criança ia ser feito escravo, o Senhor falou, então somente essas crianças é que vão herdar a terra prometida. E ali, irmãos, veja que às vezes a nossa bênção, ela é atrasada por causa de outras pessoas. A gente não tem a ver com a situação, mas devido a outras pessoas, a gente está inserido naquele ambiente, a nossa bênção é atrasada. É atrasada, irmãos, mas o Senhor cumpre. Porque ali, por Caleb, né, ele iria entrar na terra prometida naquela tarde mesmo. Ele ia lá lutar e Deus ia honrar, eles iam vencer e conquistar a terra prometida naquele dia. Mas devido à iniquidade, à murmuração do povo, aqueles 40 dias, irmãos, se tornaram 40 anos. E Caleb e Josué lá estiveram 40 anos peregrinando pelo deserto. Então, irmãos, não foi fácil ele passar ali aqueles 40 anos, mas ele perseverou. Ele sabia na promessa que Deus tinha feito para ele e que Deus era fiel para cumprir. Então assim temos que ser também, irmãos, principalmente os jovens, né? Às vezes o jovem quer algo e por circunstâncias alheias a ele não consegue. Mas, irmãos, aquele que tem promessa do Senhor vai se cumprir. Pode ser que demore um pouco mais, mas vai se cumprir, irmãos. Então nós temos que perseverar naquilo que o Senhor tem de promessa para a nossa vida. Porque o Senhor é fiel e Ele cumpre, né? Então eles ficaram ali pelo deserto, né? Por mais 40 anos... E somente Josué e Caleb que entrou na terra prometida. Nem Moisés entrou, Moisés viu a terra, mas não entrou. Deus o recolheu antes. Então, irmãos, Josué foi eleito para liderar o povo, e Caleb, né, entrou junto com Josué na terra prometida. E a gente aprende aqui também, irmãos, que, né, Caleb, ele tinha uma grande fé no Senhor, e quando Josué foi eleito para liderar o povo, não teve por ele inveja de Josué. Não, irmãos, a Bíblia, tem momentos que a Bíblia silencia sobre Caleb, mas com certeza ele estava lá, fazendo o seu trabalho, lutando, perseverando. Então assim tem que ser a gente também, quando Deus levantar alguém, né, que a gente apoie essa pessoa, não levanta contra, né, fazer intriga, fofoca, querer derrubar a pessoa, porque a bênção que Deus preparou para aquela pessoa é dela, e o que Deus preparou para a gente é nosso, irmãos, basta a gente perseverar e conquistar. Então ali, irmãos, né, Caleb, a Bíblia silencia, tem horas sobre a vida dele, mas com certeza ele estava lá fiel, porque Deus se agradou dele. E aqui no versículo 6, né, em 14:6, na parte B, ele vai lembrar, né, vai lembrar Josué da promessa que Deus fez para ele, porque as terras, né, estavam sendo sorteadas na distribuição das terras para o povo judeu. Mas Caleb, irmãos, ele podia, né, ter se acovardado e ficado quieto sobre a promessa na vida dele, e esperado que Deus sorteasse uma parte melhor para ele, que ele não tivesse gigantes lá. Mas ele não era assim, irmãos, ele sabia o Deus que ele servia, e assim temos que ser nós também. Não temos que ir para o jeitinho, pelo lado mais fácil, nós temos que ir em busca da promessa que Deus tem para nós na nossa vida. E ali Caleb foi, irmãos, e chegou para Josué e lembrou Josué, estava tendo sorteio, né, que também era uma ordem de Deus, mas ele lembrou Josué, está tendo sorteio, mas a minha parte não, a minha parte é promessa de Deus. Deus falou que eu iria herdar o Monte Hebron, né, que lá também estava sepultado Abraão, Jacó, e eu iria herdar e eu iria tomar posse, né? Então ali, Caleb lembrou Josué dizendo: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Aí o 7 vai dizer: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos
que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então veja, irmãos, que 45 anos depois, né, por circunstâncias que ele não teve culpa alguma, ele estava ali reivindicando a bênção dele, a promessa dele. E a promessa dele, irmãos, não era fácil, porque a terra que ele iria herdar, que o Senhor prometeu para ele, ali tinha gigantes habitando, que foi o que os outros 10 espias ficaram com medo. Mas ele não temeu, irmãos. 45 anos depois, com 85 anos de idade, ele foi lá e falou: o que Deus prometeu para mim é aquela terra, e eu quero aquela terra, e eu vou lá, e se o Senhor estiver comigo, eu vou derrotar aqueles gigantes. Então, irmãos, isso fica de exemplo para a gente, não querer o mais fácil, né? Não correr atrás do mais fácil, vamos correr atrás daquilo que o Espírito Santo tem tocado no nosso coração, aquilo que Deus tem falado que é para nós, que quando a gente ora, irmãos, o Espírito Santo nos direciona para as coisas que é para a gente, para as nossas bênçãos, para as nossas, né, para as nossas conquistas. E se a gente perseverar, irmãos, como aqui, né, o Caleb disse: perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então, irmãos, vamos perseverar no Senhor, vamos fazer igual a irmã falou, descansar no Senhor, perseverar no Senhor, irmãos, que os nossos planos, nossos objetivos vai acontecer, irmãos, a nossa bênção vai chegar. E aqui também, irmãos, hoje é culto dos jovens, né, mas a palavra fala com todos. Aqui Caleb, né, esperou 45 anos para chegar a sua bênção. Então não é porque a pessoa está de mais idade que os seus sonhos se acabaram, os seus projetos foram frustrados, não, irmãos, a bênção vai chegar. Caleb esperou aqui 45 anos para tomar posse da sua bênção. Então vamos continuar perseverando, irmãos, a nossa bênção vai chegar, independente da idade. Deus é fiel para cumprir, irmãos. O nosso Deus cumpre. E veja que aqui Deus preservou a saúde, a vitalidade de Caleb. Caleb teve que ficar 45 anos, lá 40 anos no deserto, depois mais 5 até tomar posse da sua bênção, mas ele perseverou no Senhor e o Senhor o sustentou, irmãos. Então nós temos promessa de Deus para a nossa vida, pode ter certeza que o tempo pode passar, mas o Senhor vai nos preservar, irmãos. Basta que a gente se persevere na presença do Senhor, que nós vamos, irmãos, alcançar a nossa bênção e a nossa vitória. Aí o 9 vai dizer: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Então veja que novamente, irmãos, a palavra fala perseverança. Então é isso que Cristo quer falar conosco essa noite, irmãos. Perseverar nos nossos sonhos, perseverar naquilo que Deus prometeu para a gente, irmãos, que Deus é fiel para cumprir, irmãos. Pode ser que por um motivo ou outro, como aconteceu com Caleb, a gente tenha, né, que uma demora, e às vezes não depende da gente, é por outras pessoas, é outros fatos que acontecem, mas Deus vai cumprir aquilo que prometeu para a gente, irmãos. Então vamos perseverar, a palavra está falando, vamos perseverar. E o 10 vai dizer: e agora, eis que o Senhor, olha ele reconhecendo, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos. Então veja, irmãos, o Senhor cuidou dele, o Senhor o preservou, e assim vai ser conosco também, irmãos. Aí o 11 vai dizer: eu estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Então é assim que tem que ser a gente também, irmãos. Nós temos que ter força para fazer a obra do Senhor, para fazer as nossas afazeres do dia a dia, e tudo o que for necessário, irmãos. O que aparecer na nossa frente, a gente tem que ir lá e vencer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é ir lá e falar: eu vou vencer pela minha força, porque eu sou jovem, eu tenho vitalidade, não. É ir lá e saber que se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer. Aí o 12 vai dizer: dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anequins, morando em cidades grandes e fortificadas,
se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo me prometeu. Então veja, irmãos, aqui o segredo, né, é a gente, várias lições tira desse texto, né, de Caleb. Primeiro é a gente perseverar, é a gente saber que a gente é capaz. Nunca tome por você, né, uma palavra contrária de uma pessoa, falando que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é velho demais, que você é novo demais, que aquilo não é para você. Nunca tome, irmãos, essa palavra como, né, como algo para a sua vida que você vai desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Às vezes está tão perto e você desiste porque você dá lado para uma pessoa que Satanás usou a boca daquela pessoa para trazer uma palavra de desânimo na sua vida. Então não dê crédito, faça como Caleb, persevere e não escolha o mais fácil, escolha aquele caminho que o Senhor traçou para você. Se o Senhor te colocou ali, irmãos, é porque Ele vai te honrar, Ele vai lutar com você e você vai vencer. Então não escolha o mais fácil, escolha o que Deus preparou para você, porque Deus prepara para cada um de uma forma, e o que Deus preparou para você, irmãos, você vai conquistar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segredo, irmãos, é sempre que a gente for fazer algo, por mais simples que seja, irmãos, por mais uma luta menor que seja, coloque o Senhor à frente, irmãos, consagre o Senhor, para que você possa ir e se dar bem, ir e sair vitorioso, não ir passar vergonha e ser derrotado. Então aqui, né, veja que Caleb, ele estava cheio de confiança, porque o Senhor tinha preservado a saúde dele, a força física dele, mas ele reconheceu que tinha que o Senhor está na vida dele. Aqui ele fala, se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Se o Senhor Deus, irmãos, estiver conosco, a gente pode alcançar as nossas vitórias, basta a gente se esforçar. Porém, irmãos, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, e a gente for pela nossa própria força, aparentemente a gente pode até achar que está conquistando algo, mas depois a gente vai ser derrotado, como, né, mais para trás, quando Deus falou que o povo não ia herdar a terra prometida, eles foram lá e falaram, nós vamos tomar o monte hoje, e Moisés falou, não vá que Deus não está com vocês vão ir e vão ser derrotados. Eles falaram, não, nós vamos e vamos vencer. Foram e foram derrotados. Então, irmão, se o Senhor estiver conosco, a vitória vem. Se a gente for fazer as coisas sem deixar o Senhor em primeiro lugar, a vitória não vem, irmãos. A palavra fala e a gente tem visto exemplos disso. Aí o 13 vai dizer, Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então veja, irmãos, novamente a palavra fala perseverar, irmãos. Ele foi lá e reivindicou, isso é meu, Deus me prometeu. Então reivindique, irmãos, a promessa que você tem na sua vida. Vá à luta, seja o que for, seja uma empresa que você vai e tem um sonho de abrir, uma faculdade, um concurso, fazer um curso, conquistar um emprego melhor na obra do Senhor, irmãos. Não se limite, vá adiante, consagre ao Senhor a sua vida, que o Senhor é que vai fazer com que você suba os degraus na obra do Senhor. Então, irmãos, tome posse da promessa que Deus tem para a sua vida. Não fique com o mais fácil, com o mais cômodo. Vá em direção àquilo que Deus te prometeu, irmãos. E o Senhor vai te honrar e você vai sair vitorioso, irmãos. Aqui Caleb, 85 anos, falou, eu vou lá, eu vou lutar contra aqueles gigantes. Ao passo que aqueles 10 espias eram bem mais novos que ele, né? E tiveram medo. Então o segredo está, irmãos, em não olhar para os gigantes, não olhar para a nossa luta, olhar para o Deus que a gente serve. E consagrar a nossa vida ao Senhor e perseverar na presença do Senhor. Que a palavra falou aqui ao menos 3 vezes, perseverar na presença do Senhor. E Caleb perseverou, irmãos. E vai falar, antes disso, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anequins. E a terra repousou da guerra. Aí, irmãos, no capítulo 15, né, vai falar que Caleb foi lá e ele derrotou os 3 filhos de Anak, né, Sesai, Aimã e Talmai. Ele derrotou os 3 gigantes que lá tinha, né? Davi derrotou um gigante, né? Caleb derrotou os 3 gigantes que lá estavam, partiu em direção, né, a Criat Sefer, e ali, irmãos,
o Senhor já estava trabalhando para um descendente, né, de Caleb. Caleb falou que quem fosse conquistasse a cidade de Kiriat Sefer, ele daria a filha dele Axa em casamento, né? E ali Otoniel foi e derrotou e conquistou a cidade. Então, né, Caleb deu a filha dele Axa em casamento para Otoniel. E Otoniel, irmãos, quando Josué, né, morre, começa a fase dos juízes, né, na terra de Israel, que Israel se desviou do caminho do Senhor, o Senhor pesou a mão sobre eles, eles tiveram uma parte daqueles foram também escravizados por um povo, mas aí eles clamaram o Senhor novamente teve misericórdia e levantou Otoniel para ser, né, Otoniel, o genro aqui de Caleb, para ser o juiz. E Otoniel, irmãos, foi bem sucedido, porque ele seguiu o caminho de Caleb, ele seguiu perseverando na presença do Senhor, e durante novamente 40 anos que Otoniel viveu, teve paz na terra, irmãos. Então veja, irmãos, que vale a pena a gente perseverar. Hoje é culto dos jovens, mas a palavra fala com todos, persevere naquilo que o Senhor tem de promessa na sua vida. Não deixe que ninguém chegue até você e fale que você não vai conseguir, porque isso que mais tem aí, irmãos. O ser humano é invejoso por natureza. Sem o Espírito Santo na vida dele, ele é invejoso. E você vai lá e vai falar que você vai prestar um concurso, vai falar que você não vai passar porque é difícil. Você vai falar que tem o sonho de abrir uma empresa, vai falar que o país está em crise, o mundo está em crise. O mundo pode estar, mas nosso Deus nunca está, irmãos. Aí você vai falar que você vai arrumar um namorado, vai falar que não dá certo, você vai falar que você vai casar, vai falar, pensa bem, porque não vai dar certo, irmãos. Para o povo de Deus tudo dá certo, irmãos. Basta que a gente seja obediente ao Senhor, persevere no Senhor, que o Senhor entra com providência. Então, irmãos, principalmente para os jovens, não dê campo para o inimigo. Não fique ouvindo pessoas que não estão na presença de Deus e que não querem o seu bem. As pessoas às vezes até querem ver você, né, bem, mas nunca vai querer ver você melhor do que eles. E às vezes o que Deus tem para você é muito maior do que Deus tem para ele. E se você for ouvir pessoas do mundo, você não vai chegar na sua bênção, na sua vitória. Então, irmãos, persevere, fique firme na presença do Senhor. Deus tem o melhor para nós aqui nessa terra. Basta a gente ser firme na obra do Senhor, sabendo que a nossa maior bênção é a nossa salvação, irmãos. Então vamos perseverar, irmãos, vamos perseverar. Os jovens, né, que aqui estão, os que estão ouvindo as lives, os que vão ouvir o vídeo, né, no YouTube, saiba que Deus tem projeto na vida de cada um, irmãos. Deus tem projeto. E aqui, né, o Monte Hebron era a terra, uma das terras mais abençoadas que tinha, só que lá tinha gigante. E às vezes a luta que você está enfrentando para conquistar o seu objetivo, parece também que vai ter gigante ali. Às vezes você quer cursar uma faculdade que é cara, você não tem dinheiro. Você quer abrir uma empresa, você ainda não tem aquele dinheiro. Você quer prestar um concurso público, é concorrido. Não importa, irmãos, persevere. Persevere que o Senhor é com você. E Deus vai te honrar, irmãos. Pague o preço, faça igual Caleb fez. Caleb foi lá, você acha que ele chegou lá, olhou para o gigante caiu morto? Não, irmãos, ele foi lá e teve que vencer 1 a 1, teve que lutar. Mas ele lutou e o Senhor o sustentou, o Senhor honrou ele. Então saiba, irmão, que nada vai vir de graça, nós temos que fazer a nossa parte. Então se o Senhor tem promessa para a nossa vida, não importa a nossa idade, importa que a gente consagre o Senhor, que a gente vá à luta, que o Senhor vai nos sustentar, irmãos. E o Senhor vai fazer com que a gente consiga a nossa tão sonhada bênção, e o nome de Deus é que vai ser glorificado, amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, e eu passo a palavra para o pastor José.